irmãos, estamos estudando a lição 7 da Revista dos Jovens, e da lição é a realidade bíblica do casamento, um trimestre ao padrão bíblico para a vida cristã, caminhando segundo os ensinos das Sagradas Escrituras, revista comentada pelo pastor Alexandre Coelho. Então, temos falado de pontos básicos aqui da nossa fé, do que a Bíblia fala a respeito de cada tema que temos estudado, para que nós possamos caminhar nesse padrão bíblico. Não buscamos modelos extra-bíblicos, mas sim o que Deus criou, o que Deus planejou, qual é o modelo correto que funciona e que está debaixo da bênção do Senhor. Pois o Criador nos deu um manual de instrução, ou seja, a Bíblia Sagrada, para nos orientar em todas as áreas da nossa vida. E vamos falar hoje de algo sublime, algo que Deus criou, aleluia, e santificou, que é o casamento. Essa revista é destinada aos jovens. Quão importante esse tema para o futuro dos jovens, aqueles que ainda não são casados, que possam se espelhar no modelo correto, no modelo santo que a Bíblia nos apresenta. E que, como Deus foi o criador do casamento, é Ele que tem todas as diretrizes para um casamento santo, próspero e abençoado. Glórias a Deus. Então o texto principal diz: portanto, que Deus ajuntou, não separe o homem. Marcos 10, 9. E o resumo da lição: o casamento é uma bênção planejada por Deus para o homem e para a mulher. Glórias a Deus. E já poderíamos adiantar esse modelo bíblico do casamento que Deus criou, que é monogâmico, que é heterossexual e que é indissolúvel. Então, são 3 pilares referentes ao casamento, baseado nas Sagradas Escrituras, que é o modelo que Deus planejou. Glórias a Deus. O objetivo da nossa lição são mostrar o que é o casamento dentro de uma perspectiva bíblica, saber como deve ser o tratamento entre o casal e ressaltar algumas questões importantes no casamento. O texto bíblico se encontra em Marcos 10, de 1 a 9. E levantando-se dali, foi para o território da Judéia, além do Jordão, e a multidão se reuniu em torno dele, e tornou a ensiná-los como tinha por costume. E aproximando-se dele, os fariseus perguntaram-lhe, deitando: é lícito o homem repudiar sua mulher? Mas ele respondendo disse-lhes: que vos mandou Moisés? E eles disseram: Moisés permitiu escrever carta de divórcio e repudiar. E Jesus respondendo disse-lhes: pela dureza do vosso coração vos deixou escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação Deus os fez, macho e fêmea. Por isso deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão os dois uma só carne, e assim já não serão dois, mas uma só carne. Portanto, que Deus ajuntou, não separe o homem. Glórias a Deus. A introdução da nossa lição diz: uma das instituições mais valorizadas pela fé cristã é o casamento. Por meio dele, Deus abençoa a união lícita entre um homem e uma mulher, bem como os filhos dessa união. Mas esse modelo divino vem sendo ameaçado por uma série de opções modernas que renegam a união pretendida por Deus, tirando a sua sacralidade e banalizando o projeto divino. Nessa lição estudaremos o casamento segundo a Bíblia. Então, quando nós decidimos seguir a nossa única regra de fé e prática, que é a palavra de Deus, certamente estaremos debaixo da bênção do Senhor, estaremos agradando o Senhor, se enquadrando nos seus planos. Mas a gente vê que a cultura vai mudando, as modas vão surgindo, e as pessoas muitas das vezes deixam a Bíblia para seguir o curso do mundo. Só que o curso do mundo é se perder, cada vez mais se afastar de Deus e da sua palavra. Então Deus forma ali a primeira família, cria o casamento, nos dá um modelo santo, e durante toda a Bíblia vai nos orientando a respeito disso. Muitas das vezes os homens também seguiram o curso do mundo. A gente vai ver a questão da poligamia no Antigo Testamento. Não foi o que Deus criou, Deus não aprovava, mas os homens, mesmo aqueles que eram tementes a Deus, às vezes copiavam a cultura da época. E só dava problema. Todo caso de poligamia no Antigo Testamento, desde Abraão, com Sara e Agar, que a gente conhece a história, todos esses casos geravam conflitos, problemas, e não era um modelo bíblico. Então, o próprio Jesus ratifica o modelo bíblico. Deus criou macho e fêmea, deixará o homem seu pai e sua mãe e iniciar sua mulher.
e serão dois, uma só carne. Então, Jesus não fala 3, 4, fala 2. Então, tem um modelo bíblico, tem um modelo, como vimos na lição passada, a respeito do cuidado com o corpo, falamos sobre a sexualidade. Então, tudo isso está enquadrado nesse modelo. Um casal, macho e fêmea, com o propósito de se unir e se tornar uma só carne, se unirem para que não mais o homem e nem a mulher estejam só, glórias a Deus, unindo seus propósitos para que eles possam formar uma família, crescer e multiplicar. Então, tudo isso é o que Deus deseja, né, para a vida do homem. Não é bom que ele esteja só. Então, ele quer que esse homem e essa mulher se unam em matrimônio, formando uma família, estando debaixo do modelo bíblico e da bênção. E não fazer como os patriarcas ou outros personagens do Antigo Testamento que enveredavam a copiar o modelo do mundo, em vez de obedecer o modelo divino. Mas sempre se davam mal. Que Deus nos ajude a ir atrás do caminho da bênção. Primeiro tópico, que é o casamento. Primeiro subtópico, uma definição. O casamento pode ser definido como uma união entre um homem e uma mulher que decide formar uma família, apoiando-se mutuamente, demonstrando amor e respeito um pelo outro, por meio de um acordo perante Deus e a sociedade. Então, isso que tem sido tão banalizado, né? Principalmente a questão do casamento, que é esse acordo, essa aliança perante Deus e a sociedade, né? Através do documento, da certidão de casamento, e diante de Deus, como ele testemunha nesse casamento, como veremos aqui na lição, ele é a principal testemunha, aquela que sela, que abençoa, que acompanha, né, os votos, a aliança, ali, as promessas feitas no ato do matrimônio. Então Deus é aquele que, além de ver, além de estar ali no ato do casamento, ele acompanha aquele casal, aquela família, durante toda a vida. Louvado seja o nome do Senhor. Padrinho, ou aquelas testemunhas que vão assinar o documento, né? Terminou a festa, o casal se separa deles. Mas Deus não, continua com a família, continua com o casal. Louvado seja o nome do Senhor. Então isso tem sido banalizado. Mas quando nós decidimos obedecer à palavra de Deus, certamente esse matrimônio terá convidado Jesus para participar, não só da festa, mas de toda a sua vida. Nós podemos frisar, o casamento é algo sagrado. Glórias a Deus. Obedeçamos a palavra, sigamos o seu modelo, para verdadeiramente termos uma família santa. Reiteramos que a palavra de Deus requer que essa união seja feita entre um homem e uma mulher, né? Então, casamento heterossexual, sexos opostos, pois tal perspectiva vem da própria criação divina, que fez um homem e uma mulher para que se ajudasse e se completasse. Sempre que há um casamento, ele é realizado com a presença de 3 participantes: Deus, o Criador, o homem e a mulher, seres criados. Esses componentes não podem faltar, né, nesse ato, no matrimônio. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus, como sábio arquiteto, criou tudo direitinho, né? Criou o homem diferente da mulher, mas ao mesmo tempo, um depende do outro, um complementa o outro. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Deus viu toda a criação e disse que era boa, mas quando veio o homem só, ele disse: não é bom que o homem esteja só. Então ele criou uma adjutora, criou um auxiliar, criou alguém que fosse idôneo e estivesse perante ele. Louvado seja o nome do Senhor. Então a mulher não é para ser inferior. Deus a criou para completar o homem. Bendito seja o nome do Senhor. Então Deus e o casamento, segundo o subtópico. O Eterno também participa do casamento, pois foi ele que o instituiu. Deus estabeleceu também os princípios pelos quais o casal deve se relacionar, de tal maneira que, se um homem é fiel à sua esposa e cuida dela, ele é fiel ao Senhor e demonstra seu temor ao Eterno. E se a mulher é fiel à sua esposa e cuida dele, ela também demonstra uma fidelidade e temor a Deus, né? Ali está sendo feita uma aliança de compromisso, de cuidado, né, até a morte. Outra característica que já falamos, né, de ser hétero, o casamento tem que ser indissolúvel. E Deus, né, quando o homem ou a mulher cumpre aquilo que votou, aquilo que celebrou ali em sua aliança, está honrando a Deus, está temendo a Deus. Caso contrário, também é real, né? Caso o homem quebre essa aliança, ele está desrespeitando o pacto que ele fez, não só com a sua esposa, né, ou vice-versa, também a mulher quebrando essa aliança. Eles estão desfazendo o pacto, não só um com o outro,
mas principalmente aquilo que foi feito diante de Deus. Então, é a aliança, né, um cordão de 3 dobras, né? Deus, Criador, o marido e a esposa selaram, né, aquele compromisso. Este é o comportamento esperado por Deus de quem se casa. Entretanto, nem sempre o povo de Deus do Antigo Testamento seguiu essas orientações, pois eles tomavam como exemplo as práticas dos povos da sua volta. O profeta Malaquias, em seus dias, retratou uma realidade vergonhosa entre os seus contemporâneos. Os homens traziam as suas ofertas e se derramavam em lágrimas diante de Deus, mas o Eterno os rejeitava. E você sabe qual é o motivo da rejeição de Deus para os homens do povo? Se encontra aqui em Malaquias 2,14. Porque o Senhor é testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher do teu conserto. Vendo? Deus é a testemunha principal, né? Aleluia, desse casamento. Então Deus viu quando aquele casal se uniu e agora aqueles homens estavam abandonando suas esposas e casando, né, com estrangeiras, formando ali famílias mistas. E o pior não seria então só essa contaminação que o povo estava fazendo, mas principalmente estavam abandonando a mulher de sua mocidade, a qual Deus viu ali o pacto, presenciou, né, estava presente na aliança, e agora estavam quebrando. Aparentemente os homens estavam se divorciando de suas esposas, se casando com mulheres mais novas, e isso foi a abominação diante do Senhor. Não adianta uma pessoa casada ser desleal com seu cônjuge e tentar se achegar a Deus, seguindo os protocolos do culto, como se isso fosse lhe garantir a bênção divina. Então a pessoa estava em falta e chorando ali no altar, né, apresentando os seus sacrifícios. Deus rejeitava porque ele tinha quebrado a aliança anterior, né? Então não adianta adorar bonito, não adianta, né, ter um dízimo alto, não adianta prestar uma adoração que todos se admirem e falam ali, aquele irmão ali, aquela irmã, são fervorosos. Mas está a casa quebrada, está com o conserto que haviam feito na mocidade quebrados. Deus nos ajude, né? Testemunho do Todo-Poderoso, portanto, dentro do casamento é algo muito sério, né? Então, não se esqueça, Deus foi testemunho entre o homem e a mulher no momento do casamento. E é sério, né? Não tem como enganar a Deus, não tem como ser hipócrita diante de Deus. Aleluia. Ele sonda o nosso coração e sem que haja uma palavra na nossa boca, ele já sabe. Terceiro subtópico, a bênção de Deus para aqueles que se casam. Da união do primeiro casal, Adão e Eva, propagou-se a humanidade. A palavra de Deus fala que Adão e Eva tiveram 2 filhos, Caim e Abel. Esse foi um sinal da bênção de Deus para o primeiro casal, ou seja, poder manter a perpetuação da família por meio de descendentes, né? A gente viu na aula passada que inclusive o sexo, né, ele tinha esse propósito. Deus criou o santo para que tivesse dentro do casamento, né, essa possibilidade da família crescer e multiplicar. E Adão e Eva tiveram esse presente também de filhos. Infelizmente o pecado que eles cometeram no Éden acabou contaminando também a sua descendência, né? Por um homem entrou o pecado no mundo e aconteceu, né, tragédia ali na família de Adão e Eva, mas Deus continuou abençoando e eles tiveram outros filhos. Então filhos é a bênção do casal, é a herança do Senhor, como diz a palavra de Deus. E esse é o propósito também de um casamento. Então a gente vê que hoje a moda do mundo também é os casais não quererem mais ter filhos, ou protelar, né, adiar, mas é bênção, né? Não é algo que vai denegrir a imagem da mulher, como as feministas querem fazer, ou destruir o corpo, mas vai fazer com que a mulher se realize, né? Glórias a Deus, Deus criou desse jeitinho, e isso promove, né, a realização e a completude, né, ali também do casal, da mulher como mãe. Então Deus faz tudo belo, tudo maravilhoso. Os homens que querem mudar e ajustar, muitas das vezes não é a própria vontade da pessoa, mas é a cultura e a sociedade que vai ditando uma moda que as pessoas acabam seguindo. Mas volte para a Bíblia que verdadeiramente serás abençoado. Apesar de, em nossos dias, vermos pessoas não crentes que defendem o aborto, né? Então, o extremo, né? Filho é bênção. E hoje tem pessoas que defendem o aborto, infelizmente, às vezes até crentes,
e relativizam esse tema. Em vez de estar firmado na rocha, acaba também indo, na direção desses pensamentos. Que Deus tenha misericórdia. A palavra de Deus nos diz que ter filhos é sinal de bênção de Deus. Deuteronômio 28:11. Na atualidade, os filhos continuam sendo herança do Senhor e o fruto do ventre, o seu galardão. Então, às vezes, o casal protela, pagar as condições financeiras, por determinado planejamento de estudar, de se estruturar, mas continua sendo deles, continua sendo o galardão, fruto do ventre. Que Deus abençoe os casais, as famílias, e elas possam ser frutíferas. Louvado seja o Senhor. E o segundo tópico, o tratamento entre o casal. O primeiro subtópico, aliança diante do altar. Como vimos, para o cristianismo, o casamento é um evento celebrado diante de Deus. E ele é tão importante que somos informados da presença de Jesus numa dessas cerimônias. Deus criou, estava presente no primeiro casal, no primeiro casamento. Ele foi o celebrante ali, glórias a Deus. Ele que uniu Adão e Eva. E Jesus também estava presente ali naquele casamento, no qual ele vai iniciar ali os seus milagres, louvado seja o Senhor, transformando água em vinho. Então sempre Deus demonstrando o valor do casamento e a presença dele nessa cerimônia. Então somos informados da presença de Jesus nessa cerimônia, e foi lá que seu ministério começou. Ele havia sido convidado para a celebração em Caná, localidade na Galileia, e quando houve a falta de vinho, Jesus interveio transformando a água em vinho e garantindo a continuidade daquela celebração. O primeiro milagre do Senhor Jesus foi realizado em um casamento, João 2:11, pois os noivos o convidaram para participar com eles daquele momento ímpar de suas vidas. Quando um homem e uma mulher decidem se casar, não pode deixar Jesus de fora dessa decisão. Então iria acabar a festa se Jesus não estivesse ali. Não sei se foi falta de planejamento, se foi convidados a mais que apareceram, mas a festa ia se encerrar naquele dia. E a gente sabe que é costume dos judeus, os casamentos, dependendo da condição da família, às vezes durava 7 dias ou mais a comemoração. Mas ainda bem que eles convidaram Jesus. Aleluia. E Jesus realizou aquele milagre, abastecendo a festa ali para não parar. Então, o vinho era o símbolo da alegria ali da festa, e nosso Senhor Jesus é aquele que pode prover alegria também a qualquer casamento, desde que o convidemos. Aleluia. Não só para a cerimônia, mas durante toda a nossa vida. Segundo subtópico, trato com a esposa. Deus estabeleceu princípios para que o homem convivesse com sua esposa. Dentre eles, destacamos. Então, vamos ver como Deus quer que o marido trate a sua esposa. O primeiro princípio é o amor. As Escrituras Sagradas afirmam que os maridos devem amar suas esposas, como também Cristo amou a igreja, Efésios 5:25. O padrão de Deus para que o homem aprenda a amar sua esposa é o amor de Jesus para a igreja, e não menos do que isso. E amor é esse que o Senhor requer que o marido ame sua esposa. É o maior amor que existe, o amor sacrificial. Jesus deu sua vida pela igreja. O homem, ele tem que cuidar, é carne da sua carne, osso dos seus ossos, como disse Adão. Então faz parte da sua própria estrutura. Quando a mulher é ferida, o homem também sente essa dor. Então ele não vai querer maltratar, não vai querer humilhar, porque ele está humilhando, maltratando a sua própria carne. Pelo contrário, esse amor para proteger e até chegar ao ponto de se sacrificar por ela. Por isso o amor que o apóstolo Paulo orientou que os maridos sentissem pela sua esposa, o próprio amor de Jesus pela sua igreja. O segundo princípio é a honra, letra B. O esposo deve honrar a sua esposa, pois ela é participante com ele da vida eterna, 1 Pedro 3:7. Tal verdade revela o quanto as esposas devem ser honradas, respeitadas e ajudadas. Como já falamos, nossa própria estrutura, nossa própria carne. Da mesma maneira que eu quero ser tratado, eu sinto bem, eu devo desejar fazer o bem também. E alguém já disse que quando 2 jovens se casam, o jovem não casa para ser feliz, ele casa para fazer o outro feliz. E se os dois tivessem propósito, essa união de propósito for um fazer o outro feliz, é claro que um vai honrar o outro, vai respeitar, vai amar, e mais à frente vamos ver até a questão da submissão.
que também refere-se a esse amor, essa honra. E o terceiro princípio é a proteção. Cabe ao homem defender sua esposa e prover o que for necessário para que ela se sinta protegida. Essa proteção deve ser física, emocional e espiritual. As orientações bíblicas em relação aos homens são bem contundentes e precisam ser seguidas, né? Então, amor, honra e proteção. Esses princípios que devem reger, né, o trato do esposo com sua esposa. Glórias a Deus. O amor, ele é sacrificial e é provedor, né? Um amor que vai querer cuidar e honrar, como nós vimos. O apóstolo Pedro destaca que se o esposo não tratar bem de sua esposa, suas orações serão impedidas. 1 Pedro 3,7. A afirmação quanto às orações serem impedidas de chegarem a Deus não é destinada às mulheres, somente aos homens, né? Então, lembremos lá de Malaquias, né? O sacrifício não valia nada, então Deus não recebia a adoração daqueles homens que tinham abandonado, tinham repudiado ali suas mulheres, que, como diz o texto, né, a mulher da tua mocidade. Então, da mesma maneira como Deus rejeitou ali o sacrifício, Deus também rejeita a nossa oração. Nossa oração é impedida quando estamos, né, brigados, tratando mal, né, a nossa esposa. Eu me lembro de um irmão que dava estudo de casal, era um ancião, chamava Levi, né, não era presbítero, não tinha um cargo assim, eclesiástico, mas era muito sábio. E ele dizia, né, às vezes ele falava da velhinha dele, né, falava, e às vezes eu brigava com a minha velhinha, mas daqui a pouco o Espírito Santo me incomodava e dizia, vamos fazer as pazes, e o nosso teto se tornou de bronze, ou seja, a nossa oração vai bater e voltar. E ele corria, fazia as pazes com a velhinha dele, como ele contava, né, aleluia, para que pudesse estar em comunhão um com o outro e com Deus, né? Então, temos que estar em comunhão, em paz, para que a nossa oração, nosso louvor, nossa adoração suba até o trono da graça. Esse é o subtópico, a mulher e o trato com o seu esposo, né? Então vamos ver agora qual é a recomendação da palavra de Deus em relação às esposas. Salomão destaca que quem encontra uma esposa encontra algo excelente, alcançou a benevolência do Senhor. Provérbios 18:22, revelando assim a importância do casamento. Na palavra de Deus encontramos regras de convivência para o homem e a mulher. A esposa deve honrar seu marido, respeitando e sendo submissa. A submissão tem o sentido de estar debaixo da mesma missão. Homem e mulher não são concorrentes diante de Deus, nem o deve ser um para com o outro. São companheiros que trabalham juntos em família com uma função específica, né? Então, a questão da submissão é estar debaixo da mesma missão. Não é ser subserviente, mas respeitar, honrar e estar debaixo dessa mesma missão, né? Que é o quê? Um complementar o outro, um ajudar o outro e formar uma família, criando filhos, né? Então, a gente percebe que essa submissão que a palavra de Deus orienta está longe, né, dessas definições que muitos grupos vão fazer, como as feministas, e vão dizer que a mulher não deve ser submissa ao marido de jeito nenhum, né? Então a gente tem que tomar cuidado, né? Os esposos têm que tomar cuidado com o que está, né, modelando, né, os seus argumentos, os seus pensamentos. É a Bíblia ou é algum movimento feminista? Que Deus tenha misericórdia. Olhemos para a Bíblia, já falamos desse princípio, é o modelo que funciona, é o plano de Deus, né, o projeto que está debaixo da vista de Deus. Então, a Bíblia nos dá orientação, mas às vezes a gente quer ir atrás de ideologias, de filosofias, de pensamentos modernos e acabamos nos desfazendo do conselho bíblico, do conselho de Deus. Essa submissão não é que a mulher está debaixo do pé do marido, não. Ela é a adjutora idônea que Deus criou para o homem. Então, o homem não estiver só, ele precisa da ajuda da mulher e a mulher precisa, né, do amparo, da proteção do homem. Então não são concorrentes nem diante de Deus, né, para ver quem é melhor nenhum contra o outro. Pelo contrário, eles se complementam, se ajudam e formam esse cordão preço da obra, como falamos, né? Marido, esposa e Deus. Ao homem, Deus deixou a responsabilidade de liderar o lar, com a certeza de que será cobrado de sua liderança. A mulher, Deus ordenou que fosse uma auxiliadora idônea, e isso em nada diminui o seu papel. Glórias a Deus. Quando a gente entende a palavra, entende o que Deus quer, a vontade dele, de forma nenhuma a mulher vai se sentir diminuída, pelo contrário, ela vai se sentir honrada. Então a gente viu aqui que o homem tem que honrá-la. E o terceiro tópico, outras questões sobre o casamento.
Então, nesse estudo ainda aqui resumido, né, estamos trazendo aqui os principais pontos a respeito do casamento. Claro que seria um estudo muito mais amplo, pudéssemos abordar todos os textos bíblicos que nos orientam a respeito do casamento, a respeito da responsabilidade do marido, da mulher, dos filhos, né? Então, seria um estudo mais amplo, mas de forma resumida, já tratamos então a respeito da criação, né, do estabelecimento dessa aliança, dos princípios do casamento que Deus criou. Vimos agora o relacionamento de forma sucinta do marido com a esposa, da esposa com o marido, e agora vamos falar mais algumas questões. Primeiro, a morte encerra o casamento. O casamento é uma aliança com o Eterno, que só termina quando um dos cônjuges falece. Nos dias do apóstolo Paulo, como também acontece nos nossos, havia casos de viuvez, e ele recomendou que se a mulher viúva quisesse se casar novamente, estava livre para isso, desde que se casasse no Senhor. Então o casamento se encerra com a morte. Deus uniu, e o homem não separa, que Deus uniu. A única coisa que separa é a morte. E a partir da morte, tanto o esposo como a esposa estão livres, poderiam se casar de novo. E a recomendação de Paulo é que se casasse no Senhor. Não só a recomendação, mas é um princípio básico, para uma família cristã. Estar debaixo da direção de Deus, não se meter em julgo desigual. Sempre vai dar errado, mas estar ambos no mesmo propósito de servir ao Senhor. Esse princípio também vale para os solteiros, que ainda não contraíram núpcia. Um cristão jamais deve se casar com alguém que não seja crente, por mais bondosa que a pessoa seja. Paulo, escrevendo aos Coríntios, pergunta: em que comunhão tem a luz com as trevas? Segundo Coríntios 6,14. Não adianta então aquele argumento de dizer: não, eu vou ganhar para Jesus. O comentarista da lição disse que, em estatística, já foi comprovado que de 10 casais que se unem assim, um crente e outro não, 8 acabam deixando a igreja. Que risco corre, essa moça ou esse moço que diz: não é crente, mas vou ganhar para Jesus. Então Deus nos dá recomendações para que a gente entre no caminho da bênção. E às vezes é teimoso, é teimosa e quer entrar no caminho de luta, de aflição, de choro. Que Deus nos ajude. Imagine, 80% se perde e apenas 2 casais, pela graça de Deus, ainda o marido ou a esposa se converte. Então é um risco muito grande e a recomendação é que não haja julgo desigual. Então julgo, lembrando que é a canga ali que coloca sobre os bois. Então, porque um carro de boi, uma carroça, caminho direito, tem que estar tudo do mesmo tamanho. Da mesma maneira, o casamento, tem que estar a comunhão luz com luz, não luz com trevas. Não há comunhão, luz com trevas. A fé cristã ensina que para que o casamento seja harmonioso, deve ser pautado por princípios espirituais, não somente nos atrativos físicos, pois a beleza e a juventude são efêmeras. Enganosa é a graça e vaidade a formosura. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Provérbios 31:30. A escolha da pessoa com quem vamos nos casar é de nossa responsabilidade. Entretanto, devemos seguir os princípios da palavra de Deus. A responsabilidade é do moço, da moça, do homem, da mulher, mas que possa ser debaixo da orientação de Deus. Não adianta ir pela aparência, como diz aqui, A juventude, a beleza, ela não dura a vida toda. Logo desfaz, Uma erva que seca, murcha, Então, não adianta se espelhar ou se apoiar nesse fator para casar. Em vez da aparência, o caráter. Em vez da aparência, como lemos aqui, a mulher que tem o Senhor, essa será louvada. Então, vigie e seja responsável nessa escolha, sempre debaixo dos princípios da palavra de Deus. E o segundo subtópico, o divórcio. O divórcio é o fim da união conjugal pela lei dos homens. Ele não foi planejado por Deus, mas era uma prática considerada comum nos tempos bíblicos por causa da dureza do coração de muitos. Havia quem pensasse que o divórcio poderia ser iniciado por qualquer motivo, como uma comida que foi queimada durante o preparo ou porque a esposa havia mudado sua jovialidade com o tempo. Mas Jesus deixou claro que o divórcio em caso de relações sexuais ilícitas era uma exceção. Não que Jesus queria que os homens se separassem,
Mas, diferente do que as pessoas faziam, né, no Antigo Testamento, que repudiavam sua mulher por qualquer coisa. Então, desprezavam suas mulheres e despediam para se casar com outra. Né? E até a carta de repúdio era uma graça que a mulher ainda recebia, porque caso contrário ela tinha que ficar com aquele marido, ou o marido ia preservá-la ali e ia casar com outros e outros e outros. Né? Mas eles repudiavam e a mulher ainda podia ter outra família. Mas o que acontecia era qualquer motivo de divorciar. Não era isso que Deus criou, não foi assim. Então a dureza do coração dos homens tratava esse tema dessa forma. E Jesus, né, deixa aqui uma exceção, que seria, né, a questão do adultério, a questão da prostituição ou relações sexuais ilícitas, né, caso ainda da dureza do coração. Se o homem ou a mulher perdoar, ainda é essa a vontade de Deus, mas ainda existe uma exceção. Então, uma das coisas que pode permitir o divórcio é isso, o adultério. E não como no Antigo Testamento, por qualquer motivo, ou hoje, né? As pessoas dizem que é incompatibilidade de gênero, não suporta mais, né? Só que não passa no processo, ou seja, não cede, não suporta, né? Como diz o amor, né? Tudo suporta, tudo espera, né? Não suspeita mal. Infelizmente, hoje qualquer coisinha, a moda do mundo, né? Fazem divórcio. Que Deus nos ajude. Em nossos dias, o divórcio ganhou proporções alarmantes, mesmo entre aqueles que se dizem servos de Deus. É preciso lembrar que a quebra da aliança com Deus e com o cônjuge tem um preço muito alto a ser pago. E quem sempre sofre com isso são os filhos, né? Lembre que Deus é testemunha da aliança entre o homem e a mulher de sua mocidade. E vai pagar um preço caro, sofrimento e principalmente os filhos, né? Alguém fez uma ilustração uma vez que o casamento é como se fosse duas folhas. Você passa cola nas folhas, né? Cola as folhas, deixa o tempo secar. Então, para separar ali, quando você separar as folhas ali, vai rasgar. E uma vai ficar um pedaço da outra. Bem assim, é uma só carne quando você vai desmanchar, né? Você vai separar essas carnes. Então vai ferir muito, vai machucar muito. E sempre há outro caminho, o caminho da reconciliação, o caminho do amor, o caminho do perdão, o caminho realmente de ceder, né? Não ser orgulhoso. Como infelizmente hoje qualquer coisinha, às vezes o casal casa, no outro mês já quer separar. Que Deus tem misericórdia, inclusive no meio dos evangélicos. E isso não é coisa de Deus, isso não é o modelo bíblico. Isso é o egoísmo das pessoas, está copiando o modelo que mostra em filmes, em novelas, que a pessoa só pensa em si e ela tem que ser feliz, tem que ser tratada do jeito que ela quer e não cede e de forma nenhuma investe, né, naquele relacionamento que jurou que seria até a morte. E teríamos outras coisas para falar sobre o divórcio, mas o tempo e a lição não permite, né? Como por exemplo, né, Paulo também demonstra uma outra exceção, né, que seria quando um casal, né, não era um crente, a mulher ou um homem aceitasse Jesus, né, era para continuar casado, mas se o descrente abandonasse, né, ela estaria livre, ou ele estaria livre. Então, mas nunca é a vontade de Deus a separação. Terceiro subtópico, morar juntos. Lamentavelmente, o casamento vem sendo considerado dispensável por muitos jovens e adultos de nossa sociedade que optam por morar junto. Há até aqueles que dizem que amigado com o fé casado é, e que o casamento é somente um papel onde as pessoas assinam, pois que o papel aceita tudo. A verdade é que quando um casal decide viver junto, sem um ato formal diante de Deus e da sociedade, está vivendo em fornicação, pois está praticando o ato sexual de forma que desagrada a Deus. A desculpa mais usada por quem adota essa prática é que ao morar junto o casal vai saber se conseguirá se adaptar ou não à vida a dois no futuro. Desta forma, ambos estariam experimentando a vida de casado, mas sem se casar. Então, outra moda do mundo nessa questão de morar junto ou se amigar, né, como diziam nos estados, amancebar. Então, essa prática é pecaminosa, porque esse casal não está praticando ali os atos sexuais de forma lícita, né? Se enquadra a fornicação.
porque eles não estão amparados debaixo de uma aliança, de um acordo, né, diante de Deus e da sociedade. Esse papel que muitos desvalorizam, que seria a certidão de casamento, né, é fundamental, porque é o compromisso, é o pacto, é a aliança. E não somente experimentar, né, não. Vamos tentar ver se dá certo, e moram juntos, e estão fornicando, praticando relações ilícitas diante de Deus, porque estão desamparados da aliança, do casamento. E nós vimos na lição passada que Deus criou o sexo para que ele seja realizado dentro da união conjugal, né? Com o propósito da perpetuação da espécie, do crescer e multiplicar, e também da satisfação, né, do casal, do prazer do casal, prazer mútuo. Mas sem o casamento, está fornicando, né? Ou se prostituindo, né? Como a gente viu também na lição passada, que a palavra prostituição é um leque para muitas relações ilícitas, seriam impurezas sexuais, como vimos em algumas traduções. Então não tem desculpa o casal dizer não, estamos obrigados a todo tempo, tá bom assim, certo? Entrar pela porta e se casar. E que experiência é essa? A Bíblia diz que vai se tornar uma só carne. Como já falamos, né? Se uniu para separar, sai rasgando tudo, sai deixando marcas e pedaços um no outro. Então não é uma experiência que Deus se agrada, pelo contrário, né? Deus se entristece, né, porque a pessoa decidiram um modelo extra-bíblico, o modelo do mundo, a moda do mundo, mais uma vez citando. E o quarto subtópico vai falar alguns modelos que os homens adotam, completamente longe da Bíblia. A bigamia, a poligamia e o concubinato. E durante a semana a gente viu alguns comentários no grupo de escola dominical falando também sobre a agamia, né? A agamia. Agamia, esse termo do grego, significa união, né? Significa, então, casamento. Então, bigamia, 2, né? Poligamia, vários. Concubinato, a gente vai ver aqui na lição. E agamia seria sem casamento. Ou seja, hoje também já existe esse pensamento, essa corrente de pensamento dos jovens, de não quererem compromisso, não casarem, né? Cada um na sua casa. Então, é outro modelo que adotam, que não é bíblico. Vamos para a lição. A bigamia é o ato de ter um novo matrimônio sem que o anterior tenha se encerrado legalmente, né? Então a pessoa ainda está casada e já se relaciona com o outro, né, antes daquele anterior ter sido realmente oficializado em um divórcio, por exemplo. Então isso é bigamia, né? Só casada e casa de novo, outra, então em outro relacionamento. A poligamia é quando uma pessoa tem mais de um cônjuge ao mesmo tempo, né? Aquela que casa, um casa com o outro, né? Ou se amiga, né? Várias vezes tem várias esposas ou vários maridos. Há países onde ela é permitida, entretanto, tal permissão não reflete a vontade de Deus, né? Tem países que a mulher pode ter vários maridos ou homem várias mulheres, como no Oriente, por exemplo, mas não é a permissão de Deus. A vontade dos homens é a cultura daquela sociedade, não é o modelo bíblico, como Jesus ratifica, né? Deixará o homem, seu pai e sua mãe, e uniciar sua mulher. E também havia essa adoção, né? No Antigo Testamento sempre dava mal, né? Sempre acontecia problema naquelas famílias, porque eles não estavam seguindo a orientação de Deus. Note que na Escritura Sagrada, no Antigo Testamento, os homens que tiveram mais de uma esposa não desfrutaram de uma vida sossegada, mas viveram em lares onde a disputa familiar era constante, né? A gente vê ali a família de Jacó, né? Uma confusão. Então, sempre quando adotavam um outro modelo, Abraão, que insere ali Agar na sua família, sempre gerou guerra, disputa, confusão, porque não era o que Deus queria para eles. O concubinato nos tempos bíblicos se concretizava quando mulheres eram compradas, raptadas, ou mesmo quando se tornavam prisioneiras de guerra e eram obrigadas a se tornar esposas de um homem já casado. No Brasil, o concubinato é a relação entre duas pessoas que não pode se casar por impedimento legal, tornando essa relação ilegítima, né? Então, todos esses modelos são ilegítimos diante de Deus, né? As pessoas fazem porque querem, fazem porque a cultura ou a moda, né, imprime, né, esse modelo, e as pessoas vão aceitando, né? Errais por não conhecer as Escrituras, né, o poder de Deus. Deus não promoveu esses modelos, pois não criou o homem
e 2 ou mais mulheres, mais um homem e uma mulher. O plano divino, desde a criação, foi que o casal demonstrasse amor e fidelidade um para com o outro, em uma relação hétero e monogâmica. Então, esse é o modelo de Deus, casamento hétero, sexo oposto, monogâmico, ou seja, um só casamento, mono, e também indissolúvel, só separa com a morte. Qualquer outra forma que as pessoas tentam fazer sempre vai dar errado, sempre vai gerar problemas e pecado. Poderíamos aqui acrescentar o homossexualismo, hoje tem até poliamor, que poderia estar ligado aqui à poligamia. Então a gente percebe que o diabo cega o entendimento e faz as pessoas enveredar para caminhos distantes dos princípios bíblicos. Infelizmente hoje também até alguns crentes enveredam por esses cursos que a sociedade cria e inventa para que as pessoas permaneçam no pecado, e se o mundo se arruina em pecar, a gente vai acabar em ruína também. Mas quando a gente volta para a palavra, se conserta, aleluia, mantém a aliança, louvado seja o Senhor, tem o compromisso que fizemos diante de Deus, o marido com sua esposa e Deus ali assistindo como testemunha, certamente seremos felizes, seremos bem-aventurados. Concluindo, o cristianismo ensina, segundo a Bíblia, que o casamento é monogâmico, entre um homem e uma mulher que estejam livres e desejem se casar. Ambos têm diante de Deus e de si obrigações que farão com que essa união seja bem sucedida. E a escolha de com quem irão se casar deve se pautar também por princípios espirituais. Casar no Senhor. Amém? Glórias a Deus. Então, próxima lição vamos falar sobre a realidade bíblica do trabalho. Vamos orar e agradecer a Deus. Senhor, mais uma vez te louvamos e te agradecemos por toda a tua orientação, pelo caminho da bênção, como o Senhor citou ali, aleluia, a Israel, Pai, em Deuteronômio 28. Nós que estejamos, Pai, obedecendo a tua voz, fazendo a tua vontade, para podermos gozarmos, aleluia, de uma vida santa, uma vida em paz, uma vida abençoada. Deus nos livra, Pai, do curso desse mundo, e sempre vai estar, Pai, inventando novas modalidades, Senhor Jesus, de casamentos, para poder desvirtuar aquilo que a tua palavra ensina. Deus poderoso, abençoe os casais, Pai, os jovens, Senhor Jesus, que eles orem mais, busquem a tua direção, Senhor Jesus, e se casem no Senhor. Deus poderoso, abençoa a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja conosco hoje e sempre. Amém.